Então, nessa ação penal 503-7800, 18, continuidade do depoimento do senhor José Aldelmário Pinheiro Filho. Doutor, então, tem perguntas? Por gentileza, excelência. Doutor Léo, boa tarde. Boa tarde. Doutor Léo, esse contrato que o senhor se referiu aqui do Rodoanel Sul, que teria sido usado para pagar os 18 milhões para a W Torre, eu estou com ele aqui em mãos, eu estou vendo que ele é assinado pelo Rodoanel Sul 5 Engenharia Limitada, né? Que é composto, era o consórcio composto pela OS, pela Carioca e pela Mendes Júnior, certo? Exatamente. Tá. E estou notando aqui que todas elas assinaram esse contrato. A minha pergunta, o objetivo é o seguinte: elas sabiam para que finalidade que era esse contrato? Estavam assinando esse contrato? Acredito que sim, porque esse contrato era um contrato que não tinha execução do serviço. Então, claro que sabia. Tá. E o senhor referiu aqui, doutor Léo, que o senhor tomou conhecimento desse contrato. A minha pergunta é: o senhor tomou conhecimento agora ou na época desse contrato? Eu tomei conhecimento agora. Agora. Quer dizer, agora que eu digo, Perfeito. quando a ação, eu quis saber como é que tinha sido, Okay. o que é que tinha ocorrido, como é que tinha sido feito. Porque não é um assunto que eu interfira dentro da organização. Perfeito. Mas eu tive conhecimento, sim. Tá bom. Muito obrigado. Doutor, só o defendido, quem é mesmo? Pelo doutor? Roberto Capobiano. Tá. Outros defensores têm perguntas? Pode alcançar lá. Troca aqui, ó, melhor. Fica mais fácil para perguntar. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sobre o consórcio Novo Sempre, sobre o certame, o senhor sabia que a empresa da W Torre, que ganhou o certame com esse valor, salvo engano, de 40 milhões a menos, era uma empresa diferente daquela que foi convidada pela Petrobras para participar do certame? Não sabia. Tá. Não sei lhe dizer. Tá. Em sendo assim, não sendo uma empresa convidada, a empresa que ganhou, e que provavelmente, judicialmente, essa empresa seria desclassificada, o senhor acha mesmo assim razoável pagar 18 milhões de reais por uma empresa que no futuramente poderia ser desclassificada por não ter sido convidada a participar desse certame? Razoável e fica meio estranho, né? A meu ver é um questionamento, mas assim, não é uma pergunta Tá facto, né? Ok, então mesmo assim foi pago os 18 milhões para essa empresa? Foi, com certeza. Os documentos não. Tá bom. Sobre esse contrato aqui dos 18 milhões, desse pagamento, a Mendes Júnior não fazia parte do consórcio Novo Sempre. E ela concordou em fazer um pagamento dentro do consórcio dela? Eu lhe peço desculpa, mas não tenho um detalhamento disso. A informação que eu tive na época, já faz muitos anos, esse pagamento da W Torre era dividido entre um grupo de empresas, tá certo? As 5 empresas que estavam no consórcio Novo Sempre, e tinham 3 outras empresas que faziam parte da combinação entre as empresas, e é claro que tendo um problema na obra do Novo Sempre, ganhando uma que não fosse as 5, ia afetar as estações seguintes desses empreendimentos. Então, acho que a Mendes Júnior fazia parte disso. Agora, eu não posso lhe afirmar. O Agenor Medeiros, nosso diretor, ele vai depor aqui, ele tem esses detalhes para lhe dar melhores informações. Tá. Era um serviço de terraplanagem, de aluguel de máquinas, não é isso? Eu vi no contrato que era locação, uma coisa desse tipo. Locação de equipamento, uma coisa desse tipo. O senhor sabe que há nos autos um depoimento de um funcionário que era da Carioca, que passou a ceder esse consórcio e que disse sobre esse pagamento, mas ele disse que o serviço foi realizado. E o senhor está dizendo hoje aqui que o serviço não foi realizado, é isso? Que houve o transporte de maquinário, que o serviço foi realizado e que havia uma ordem para se pagar 18 milhões de reais. Uma pessoa que participou desse consórcio. E o senhor hoje está afirmando que não foi feito esse serviço. Está nos autos, eu só não sei o nome dele, é um nome de qual empresa? Que era da Carioca e passou a fazer parte do consórcio, desse consórcio, dos 18 milhões. E o doutor não se recorda o nome dele? Não, mas eu posso verificar. Eu tenho que verificar, excelência. Isso. Olímpio, isso mesmo. E o senhor mesmo assim... Qual que é a pergunta? Essa pergunta é se esse funcionário menciona que houve o serviço prestado e que houve o transporte do maquinário para o consórcio. E se mesmo assim ele mantém a versão dele de que nunca houve a prestação desse serviço. O senhor pode responder. A informação que eu tenho, você vê que os números coincidem, né?
os 18 milhões que foram acertados, e esse contrato é de 18 milhões. Ele pode ter transportado uma máquina para dar algum tipo de evidência. Agora, que não foi feito serviço, não foi. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor, defensor de quem? Do Genésio. Certo. Outros defensores têm perguntas? Só lembrar aqui que antes de fazer as perguntas, sempre declinar o nome do representado para fins da degravação, certo? A defesa do próprio acusado tem questões? Boa tarde, Excelência. Boa tarde, doutor Léo. Boa tarde. Nesse contrato que o doutor Aloysio mostrou há pouco, que você mencionou ao juízo que teve conhecimento depois inclusive da sua prisão, você consegue se recordar qual o departamento da empresa que ficou a cargo de estabelecer da empresa OS, a celebração desse contrato fictício? Sim, tinha um grupo de pessoas que, por determinação dos diretores superintendentes, quando tinham essas demandas, eles providenciavam a elaboração do contrato e do local que deveria ser feito a contabilização. Eu acredito... Seria a controladoria? Sim, com certeza absoluta. O senhor sabe quem seria? Matheus, Coutinho, Zé Ricardo ou Roberto Cunha, um desses. Mas o Matheus era o responsável por essa área. E uma última questão, também respondendo a uma indagação do Dr. Moro, a respeito daquele pagamento de propina, se você teria recebido se não me engano foi isso, uma ameaça velada caso não pagasse. E o senhor disse que não, mas que se não pagasse poderia ter problemas administrativos na execução das obras, é isso? Só para eu entender? Mas seguramente teríamos. Ok. Satisfeito, Excelência, obrigado. Certo, um esclarecimento aqui só. Quando o senhor teve essa conversa que o senhor menciona com o senhor Paulo Ferreira, houve então a referência específica ao contrato do Novo Sempre? Sim, que era o único que nós tínhamos. O senhor se recorda se essa conversa foi antes ou depois que a obra já estava contratada? Não me recordo, mas já tinha indicação que a obra seria de um acordo para que nós ganhássemos. Sim. Então, eu acho que estava ou na fase logo posterior à homologação, deve ter sido. Tá bom. O senhor gostaria de dizer alguma coisa ao final? Não, Excelência, é só uma obrigação estar aqui para contar o que eu não pude da outra vez e estaria à sua disposição sempre. Tá certo, senhor Damari. Então, pode interromper a gravação.